Eu me chamo Wesley, participo na igreja do Parque São Pedro e minha história na igreja adventista começou no ano de 2012, finalzinho do ano de 2012. Foi quando eu conheci a igreja através da minha atual noiva. Foram passando os estudos e mais estudos, fui tendo mais conhecimento da palavra, tirando algumas dúvidas que eu tinha, até que chegou um estudo que eu gostei bastante, que foi em relação ao estudo dos dízimos, né? Sobre como manter a casa do Senhor. E desde aquele momento eu tive vontade de devolver o dízimo para o Senhor. Consegui meu primeiro emprego e a partir do momento que eu recebi o primeiro salário, separava meus 10%. Não era muito na época, né? Até por causa do primeiro emprego, mas separava meus 10% e devolvia para o Senhor. Depois de um tempo, estava chegando no final do meu ensino médio, concluindo o ensino médio, queria cursar uma faculdade e na época eu trabalhava à noite. E a faculdade seria no período noturno, então eu teria que sair do emprego para poder estudar. Então fiz a prova do Enem, consegui tirar uma nota que me deu uma nota suficiente para poder pegar uma bolsa do ProUni, consegui ganhar a bolsa então, tive que sair do emprego e fui atrás de outro emprego então. Foi aí que começou a minha primeira luta, porque naquele momento eu já tinha aceitado, inclusive até o sábado, e então já não estava mais trabalhando, não queria mais trabalhar no sábado. Na escola mesmo tinha um panfleto no mural de uma empresa de programação. Fui lá conversar com ele, a gente acertou tudo, salário, e quando ele terminou de falar eu falei que tinha uma questão, que eu era adventista do sétimo dia e que eu sou guardador do sábado e não poderia trabalhar os sábados porque Deus tem um propósito maior para esse dia, esse é o dia do Senhor, não é um dia que me pertence. Ele ficou de pensar mais uns 2 dias ainda para me dar a resposta. E aqueles dias foram dias torturantes para mim, né? Mas ele ligou, aceitou a proposta, então fui trabalhar junto com eles. Mas mesmo assim eu só continuava separando os 10% e não tinha um propósito ainda de separar um pacto. Foi então que, como eu já tinha concluído meu ensino médio, eu tinha feito o curso técnico profissionalizante também na área de informática, surgiu o concurso para a escola onde eu estudava, onde eu tinha concluído meu ensino médio. Fiz o concurso e naquele momento ali eu fiz um propósito com Deus, que se Deus desse a oportunidade de que eu fosse aprovado no concurso, fosse chamado, eu, além dos 10% de dízimo, eu ia ser pactuante com 5% a mais. Para aquele concurso seriam 2 vagas. E quando saiu o resultado do concurso, eu tinha ficado em terceiro lugar. E um dia eu recebi a notícia de que um rapaz que trabalhava nessa instituição tinha passado no concurso lá para Porto Velho e que ia abrir uma vaga para minha área aqui. E que como eu era o terceiro colocado, eu seria o chamado, né? Fiquei muito feliz quando eu recebi essa notícia. E a partir do momento que eu recebi o primeiro salário, que eu fui chamado, eu recebi o primeiro salário, eu separei os 10% do dízimo e muito contente separei os 5% do pacto que eu tinha feito com Deus, porque Ele permitiu que eu fosse convocado no concurso. Foi uma coisa que Deus me abençoou. Então eu, em gratidão àquilo que Ele fez para mim, a bênção que Ele derramou sobre minha vida, isso é apenas uma pequena forma de demonstrar o quanto eu sou grato a Ele. Em Malaquias 3:10, Ele fala para fazer prova dele, né? Ele diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Então, Deus está falando que nós temos que fazer prova dele, nós temos que ser fiéis e Ele vai nos abençoar grandemente, porque Ele tem um propósito para a nossa vida e a partir do momento que nós nos entregamos inteiramente a Ele, Ele derrama grandes bênçãos sobre nós.